Continuamos agora com a segunda parte desta apresentação sobre as citações e as referências. Vimos no último vídeo que uma citação é, no fundo, um elemento do nosso trabalho académico em que estamos a mostrar as ideias ou as palavras de outro trabalho. E normalmente será de um trabalho de um especialista na área em que estamos a fazer a nossa pesquisa. Vimos que essa citação tem dois elementos principais: a fonte e a informação que é citada. Vimos também como podemos identificar a fonte. Vimos que é por meio do sistema autor-data. E vimos também quais são as possibilidades de apresentar a informação citada. Vimos que podemos apresentá-la por meio de uma citação direta ou de uma citação indireta. E vimos que no caso de ser uma citação direta, temos que fazer a diferença entre as citações curtas, com menos de 40 palavras, ou citações mais longas, com mais de 40 palavras, que devem ir para um bloco de texto autónomo. Neste segundo vídeo, vamos falar sobre as referências. O que é que são as referências? No fundo, as referências é uma parte final do nosso trabalho académico em que apresentamos informação mais completa sobre as várias fontes que nós consultamos e que identificamos no nosso trabalho. Portanto, vimos no vídeo anterior, podemos ter só o autor e a data quando estamos a escrever o nosso texto. Isso é suficiente. Não vale a pena apresentar mais informação, porque o nosso texto vai ficar muito cheio e difícil de ler. Só no caso de ser uma citação direta, convém juntar a informação da página. Mas mais do que isso não é necessário dentro do trabalho. Por isso é que nós temos uma outra parte que fica no fim do trabalho, em que nós já podemos apresentar informação mais detalhada sobre as fontes, sobre os trabalhos que nós consultamos para fazer o nosso trabalho. Então, como fazer isso? Talvez vocês já tenham visto ou até mesmo aprendido noutras disciplinas. Vamos seguir aqui também as normas APA, de que já falei um pouco no último vídeo. E as normas APA dizem que uma referência, ou uma referência bibliográfica, deve conter 4 elementos básicos: autor, data, título e outros dados importantes relativos à publicação. Vamos ver cada um destes elementos. O primeiro é o autor. E nós vimos que quando fazemos a citação, basta indicar o apelido. Okay? Na referência bibliográfica, no fim do trabalho, indicamos o apelido, mas também a primeira letra dos outros nomes da pessoa. Esta pessoa, por exemplo, só tem um nome próprio que começa com I. Esta pessoa aqui, na verdade, tem mais do que um nome próprio e que está aqui abreviado como MJ. Portanto, temos que olhar bem para o livro que estamos a consultar e ver qual é o nome completo do autor para colocarmos as iniciais, ou seja, a primeira letra desses nomes, e apenas o apelido indicamos de forma completa. O apelido vem em primeiro lugar, depois colocamos uma vírgula e depois, então, a primeira letra dos outros nomes, seguido, muito importante, de um ponto. Quando há mais do que um autor, não há problema nenhum, colocamos os vários autores, cada um deles separado por uma vírgula.
Portanto, atenção, esta vírgula aqui separa o apelido do primeiro nome. Esta segunda vírgula está a separar o primeiro autor do segundo autor. São funções diferentes. Depois, quando chegamos ao último autor, então aqui já precisamos de introduzir o i comercial. Okay? Portanto, esta é a informação importante sobre o autor. Apelido, iniciais. A segunda informação importante a dar na referência bibliográfica é o ano em que o trabalho foi publicado. Essa informação é apresentada logo a seguir ao autor, ou os autores, e é indicado entre parênteses. E indicamos apenas o ano. Não é preciso dizer o mês, não é preciso dizer o dia, apenas o ano. Concluímos esta secção da referência também com um ponto. Portanto, autor, ano, ponto. O terceiro elemento é o título da obra que nós fomos ler. No caso de ser um livro, como é aqui o caso, podem ver aqui, colocamos em itálico. Itálico quer dizer que as letras estão assim um pouco mais deitadas. Há aqui ainda uma pequena atenção que devemos ter, que é coloca-se uma letra maiúscula no início do título e, sempre que existe, também devemos colocar uma letra maiúscula no subtítulo. E a maneira de indicar o subtítulo é por meio dos dois pontos. Nas outras palavras do título não é necessário colocar letra maiúscula. Só, claro, óbvio, se tivermos lá dentro o nome próprio. Se tivermos aqui dentro o nome Leiria, por exemplo, teríamos que pôr Leiria com letra grande, porque é o nome próprio. Mas em termos de título, basta a primeira palavra com letra grande e a primeira palavra do subtítulo, quando existe, também com letra grande. Às vezes, aquilo que nós fomos ler não é um livro, é uma revista. Aliás, uma revista aqui é mais no sentido de uma revista científica. Nesse caso, não colocamos o título do texto em itálico, mas sim o título da revista. Isto é só uma parte, porque pode ser que vocês precisem de consultar também revistas para os vossos trabalhos académicos. Depois do título vêm os dados complementares. E quais é que são os dados complementares? Há dois dados complementares muito importantes, que é o local e a data. O local refere-se ao local de publicação. Onde é que o livro, ou a outro tipo de texto que estamos a consultar, foi publicado. Então, normalmente, quando é um local situado nos Estados Unidos da América, é indicada a cidade e o estado. Qualquer local fora dos Estados Unidos da América, basta identificar a cidade. Temos aqui o exemplo, Lisboa, que é a cidade. Aqui temos a cidade, como é dos Estados Unidos, também estamos a identificar aqui o estado abreviado como CA. Depois do local, devemos colocar sempre os dois pontos. Okay? Esqueci-me de dizer, importante, que o título, o fim do título é marcado também com um ponto final. Okay?
E a seguir à data temos então a editora. Qual é que foi a editora que publicou, que editou e que vendeu, que colocou à venda esse livro? Aqui neste caso do exemplo que temos vindo a analisar, este livro foi feito por uma universidade portuguesa que se chama Universidade Aberta. Então, os dados complementares, mais uma vez, é o local e a data. Primeiro local e editora, desculpem. Local e editora, primeiro local, depois editora. Separados por meio de 2 pontos. E esta informação mais importante, mais básica, mais elementar sobre como citar e como fazer referências bibliográficas. No entanto, vai haver muitas situações práticas em que vocês têm dúvidas. Isso é normal. Mesmo eu, quando estou a fazer as minhas citações e referências, tenho muitas vezes dúvidas. Porque cada situação é uma situação. E há muitas exceções às regras básicas que eu vos apresentei. Existem, então, alguns documentos, que nos podem ajudar a resolver essas situações mais excepcionais. Este é um deles, e aliás foi aqui que eu fui buscar muito da informação que apresentei nos últimos slides. Tem aqui o link que vocês podem seguir. E também tem aqui, também com o link, um documento que foi feito na nossa escola, em Leiria, com a explicação de todas as situações em que nós temos que fazer citações e referências. Portanto, é um documento muito útil para vocês terem também no vosso computador e para consultarem sempre que têm alguma questão. Ok, termino aqui este vídeo, o segundo vídeo sobre citações e referências. Temos agora nos materiais de apoio alguns exercícios, algumas atividades para vocês fazerem e treinarem esta matéria. Ficamos à espera que nos enviem o resultado dessas atividades para depois vermos também se tiveram alguma dificuldade e se precisamos de explicar melhor alguns dos aspectos aqui abordados. Até já!